Boa tarde, pessoal do segundo ano do Horizon. Nesse vídeo, vou fazer a correção do PET 4, da semana 3. Acompanhem aí para vocês compreenderem, e construírem as respostas de vocês das atividades. PET 3 aí, semana 4, aliás, PET 4, semana 3. O tema, é desenvolvimento tecnológico, e a relação com o mundo do trabalho. Seguinte, tem algumas pequenas definições aqui no próprio PET e tem algumas indicações. Já baixei aqui, já cliquei no link, um texto, um pequeno texto sobre capitalismo financeiro, uma videoaula sobre a diferença entre capital produtivo e especulativo e um outro texto sobre as relações de trabalho. É fundamental que vocês vejam o vídeo e leiam os textos para vocês conseguirem aí, fazer as atividades que são solicitadas. Seguinte, eu vou falar rapidamente, brevemente sobre essas definições, fazer alguns comentários e a gente já vai para as atividades. Capital. Refere-se a um ativo capaz de gerar lucro de rendimentos ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção. Essa definição inclui o dinheiro propriamente dito e também os investimentos financeiros, os estoques e os bens que podem ser aplicados para gerar uma riqueza. Capital, bem a grosso modo, a gente pode definir como o dinheiro, como a capacidade de investimento em algo. Um acúmulo de riqueza que geralmente os capitalistas têm para gerar riqueza. Capital produtivo e capital especulativo. No vídeo que está sendo indicado aqui, bastante importante vocês verem, o professor dá um exemplo bastante fácil para vocês entenderem a diferença entre capital especulativo e capital produtivo. Capital especulativo é aquele que não existe concretamente. É um papel em que se atribui um valor simbólico e ao mesmo tempo real para esse papel, para essa ação. Capital produtivo já é aquele recurso, aquele capital que é colocado diretamente para a produção de algum bem ou de algum serviço, que gera riqueza a partir do trabalho. O capital especulativo, uma diferença aí bastante significativa, o capital especulativo ele não gera riqueza a partir do trabalho. O capital especulativo ele gera riqueza a partir de investimentos e ações que não necessariamente estão relacionadas à produção efetiva, concreta e real de algum produto, de algum bem ou algum serviço. Enfim, essas definições aí são importantes para vocês entenderem aí as questões. As questões, vamos voltar a elas, e é fundamental que vocês vejam aí os sites indicados para vocês compreenderem o conteúdo. Vamos então para as questões aí. Conceitue capital. Eu já respondi aqui. Lembrando que essas minhas respostas aqui, elas são para vocês compreenderem, vocês construam as respostas de vocês a partir do que eu estou falando, a partir do que os vídeos, textos estão sendo indicados, a partir do que o próprio PET traz de orientação para vocês. Então, conceitue capital. É o dinheiro acumulado, investimentos financeiros, estoque de bens que podem e têm a capacidade de gerar uma riqueza. Então, conforme eu disse há pouco tempo, o capital é um dinheiro acumulado, é um investimento financeiro, um estoque de algum bem que que potencialmente pode ser investido para gerar alguma riqueza. Explica a diferença entre capital financeiro, capital especulativo e capital produtivo. Inclusive eu confundi aqui capital financeiro, capital especulativo. Frequentemente a gente ouve falar de capital especulativo e capital financeiro como sinônimos. Em vários casos eles significam a mesma coisa. Então, capital especulativo é aquele que não existe concretamente. São ações, são papéis de ações, são documentos que têm um valor agregado simbolicamente e concretamente. Por que eu estou utilizando esses dois termos simbolicamente? Porque é só um papel que diz, por exemplo, que eu tenho
10 milhões em ações, é um documento, é um papel, não é o dinheiro, não são os 10 milhões. Então, ao mesmo tempo que simbolicamente é uma garantia de que eu tenho esse recurso, esse capital, e ao mesmo tempo concretamente porque ele, caso eu negocie ele no mercado de ações, na bolsa de valores, eu vou obter esses 10 milhões. Então, ao mesmo tempo que é simbólico, porque ele não existe concretamente, ele é também real, porque ele pode ser negociado. É uma garantia do valor. Esse é o capital especulativo, enquanto o capital produtivo, ele é real, ele é gerado, ele é gerador de riqueza, ele é investido para produzir uma riqueza. Bom, é isso. Número 3 aí. Cite algumas mudanças ocorridas no mundo do trabalho com o desenvolvimento tecnológico. Seguinte, ao longo, desde a Revolução Industrial, né, produtos, ferramentas são capazes de modificar a forma como as coisas são produzidas. Lá na Revolução Industrial, a criação, né, da máquina a vapor, ela alterou a forma como as coisas eram produzidas. Isso significa que um produto, uma tecnologia, né, o desenvolvimento de alguma tecnologia é capaz de modificar o próprio processo produtivo e também as relações sociais, né, as relações de sociabilidade. Eu falei aqui da máquina a vapor, e nós, na atualidade, nós temos a introdução, né, com a terceira, alguns falam até quarta revolução industrial. A robótica ela tem sido alteradora do processo produtivo. Algumas partes ou toda uma parte do processo de trabalho tem sido feito por máquinas totalmente robotizadas, sem a participação humana. Isso é um exemplo clássico, né, de como que o desenvolvimento tecnológico modifica o próprio processo produtivo. Alguns setores, algumas áreas em que tinha participação de 100, 300, 500 trabalhadores, hoje são feitos simplesmente com a robótica, simplesmente com a utilização de computadores e de máquinas sem a participação humana. Sem a participação humana diretamente, porque quem está controlando essas máquinas, né, são os humanos, mas efetivamente a robótica ela tem sido capaz de fazer um trabalho que anteriormente era feito por 300, 500 trabalhadores. Então a robótica aí é um exemplo, e a internet também. A internet e o computador, né, são exemplos de como que alteram produtos, né, e ferramentas tecnológicas alteram o próprio trabalho, a própria dinâmica do mundo do trabalho. Porque hoje com a internet e com o computador, a gente tem algumas funções, tem profissionais que não se deslocam para o seu local de trabalho. A gente está vendo isso de maneira um pouco mais alargada, né, nesse momento de pandemia, mas o fato é que a internet e o computador possibilita que alguns profissionais alterem o seu local de trabalho, está modificando, né, o próprio mundo do trabalho, a própria forma como essa pessoa trabalhava anteriormente. Antes ela tinha que se deslocar até um escritório, hoje ela já pode, do computador da sua casa, né, na sala da sua casa, desenvolver o seu trabalho. Número 4, qual a prioridade do capital especulativo? Não tem muito o que falar não. A prioridade do capital especulativo é obter lucro rápido, sem investimento num processo produtivo real. O que é o processo produtivo real? Eu construo uma empresa, eu contrato profissionais, esses profissionais eles vão produzir um determinado produto, um determinado serviço, né, uma determinada riqueza. E depois eu vou veicular, né, vou vender esse produto no mercado. Isso demora. Alguns grandes capitalistas aí creem, né, afirmam, né, que esse processo demora. É muito mais fácil para eles ganhar dinheiro no mercado de ações, sem nenhum tipo de preocupação com
trabalhador chega atrasado, com direitos trabalhistas, sem nenhum tipo de... sem essas preocupações. Então, o objetivo, a prioridade do capital especulativo é ganhar dinheiro rápido, sem a necessidade de investir num processo produtivo. Ganhar dinheiro, né, obter lucro de maneira mais rápida possível. E isso se dá através do mercado de ações. Número 5, aí, quais as consequências da concentração de riqueza acentuada pelo capital financeiro para a sociedade? Tem consequências muito negativas, né? A concentração do capital, né? O acentuado capitalismo financeiro. Por quê? Como eu disse anteriormente, a questão anteriormente remete ao fato de que as pessoas, alguns grandes capitalistas, estão ganhando dinheiro sem investir num processo produtivo real. Isso significa que, ao invés de construir uma fábrica, uma empresa, contratar trabalhadores, pagar impostos, e isso tem um impacto geral, né, para a sociedade, ao invés de fazer isso, eles estão ganhando dinheiro a partir do mercado de ações. E o mercado de ações, quem ganha com isso é exclusivamente o grande investidor, né, o detentor desse capital. Enquanto que num processo produtivo real, além desse grande capitalista ganhar dinheiro, ele vai estar oferecendo emprego para um conjunto de pessoas, ele vai pagar impostos que vão ser revertidos em bens para a própria sociedade. Então isso é muito perigoso, porque se a gente investe mais no mercado de ações, a gente está impossibilitando que pessoas trabalhem, que pessoas aumentem a sua capacidade, a sua qualidade de vida a partir do emprego. A gente faz com que as pessoas tenham dificuldades de ter acesso à renda, e isso é problemático para toda a sociedade. Enfim, essas são as perguntas. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores através do chat, né, do aplicativo Conexão Escola. Até mais, abraços.